Nós estamos em Efésios, no capítulo 6, capítulo 2, versículo 11. Nós começamos no livro de Gálatas, não sei se você se lembra, falando sobre este tema, Ele em mim e eu na cidade. Esse é o 20º domingo que nós estamos neste estudo. 20º domingo, agora entramos no livro de Efésios e a gente tem postado as pregações lá no nosso canal do YouTube. Já chegou todas, André? Falta um pouquinho ainda, mas está quase tudo atualizado. Você perdeu algum domingo, algum trecho, né? Vai lá, divulgue também o nosso canal. É muito legal a gente poder compartilhar as coisas que a gente pensa através da internet. Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós estamos falando no livro de Efésios e também viemos no livro de Gálatas sobre o que a obra de Cristo está fazendo dentro de nós, a transformação do Senhor em nós e o que isso gera de reflexos aonde nós vivemos. Não haveria sentido e não há sentido algum de termos ou dizermos que temos acesso a Deus, que Ele está conosco, que Ele é nosso Senhor, se somos as mesmas pessoas. É interessante porque somos testemunhas de Cristo. E uma testemunha é alguém que pode de verdade demonstrar o que foi feito, o que aconteceu. Estava presente, é uma prova viva. E somos testemunhas vivas. E quando declaramos algo sobre Cristo, não é só porque dizemos da boca para fora. Não é fruto de um estudo que nós temos. Não é apenas porque a gente leu alguma coisa. Não é porque nós aprendemos na internet, é porque algo aconteceu dentro de nós. O mundo hoje está cheio de profetas e sabichões. Aliás, basta você fazer um post que vem um monte de gente colocando suas teorias e teses que ele, na nossa época, quem é da minha época, que leu nas gotas de pinho alabarda, que leu no adesivo do chiclete Plock. Filosofia de placa de caminhão. E é muito comum hoje também ver gente que repete frases que ouviu, de textos que leu, ou até de livros, não que seja ruim, aliás, consuma-os, aprenda e cresça. Mas Cristo está fazendo algo dentro de nós. E o maior testemunho que temos é quando vivemos esse Cristo, aonde estamos. É quando tudo o que Ele nos ensinou exala pelos nossos poros, pelas nossas atitudes. Por isso somos cristãos.
Eles foram chamados cristãos, ou fomos pela primeira vez chamados cristãos, em Antioquia, está no livro de Atos, porque eles se pareciam com Cristo. Aliás, a comunidade igreja que começou a se reunir nos primórdios, diz o texto de Atos que caía na graça do povo. Eles podiam ver aquele reino que Jesus anunciava no meio daquela gente. Vendiam o que tinham, repartiam, socorriam. Interessante pensar que Barnabé, sendo um levita, diz o texto, natural de Chipre, ele vendeu a sua propriedade e depositou aos pés dos apóstolos e assim distribuía a cada um conforme fosse necessário. A igreja dos primórdios sobreviveu no meio da perseguição romana, porque havia um ambiente de reino onde essas pessoas eram supridas e cuidadas. Aliás, é da gente parar para pensar que Barnabé, sendo um levita, tivesse um campo, porque segundo a lei, a tribo dos levitas era uma tribo sacerdotal, eles não tinham direito na terra, sua herança era o Senhor, diz o texto. Alguns acham que fosse da sua esposa, ou que ele já não seguisse essa tradição, ou que por sua conversão tivesse se desligado desse tipo de conceito, ou que por algum motivo ele tivesse, mas a verdade é que um coração generoso demais é demonstrado ali. Mais ou menos como se a gente vendesse nossa casa para ajudar os moradores de rua. Mais ou menos, guardadas as devidas proporções. O que o texto nos mostra é que era gente que não eram mais eles. Alguma coisa aconteceu com esses caras. E Paulo nos fala aqui, lembrando que Cristo, primeiramente no seu sacrifício, ele aboliu na sua carne os mandamentos e reconciliou dois povos. Aqueles que eram gentios, que não eram judeus, estavam longe das promessas de Deus e do reino de Deus, porque não eram circuncidados. Mas eles eram tidos como impuros por aqueles que eram circuncidados e se sentiam santos, como que participantes do reino, porque eram de Israel. E aí Paulo diz, os dois foram aproximados de Deus, porque Cristo rompeu na sua carne com as ordenanças e mandamentos, e pelo seu sangue, dos dois povos fez um, e os dois aproximou de si. Dizendo, nem o judeu que achava que cumpria mandamentos externamente, já era alguém próximo de Deus, e nem tampouco o gentio, que não era nem tampouco circuncidado e participava disso tudo. Ambos necessitavam do sangue de Jesus. Ambos necessitavam do sacrifício. Ambos necessitavam da salvação. E ele desfez a barreira de inimizade. Pensando nos dias de hoje, no que a gente vive hoje, como você encara uma pessoa que está lá fora? Tem gente que encara assim, ele não é convertido, é amaldiçoado, não tem a bênção de Deus. Nós somos aqui, somos santos, não se mistura com ele não. Você comprou essa camisa evangélica? Você ouve só música evangélica, né? E só ouve rádio evangélica, né? E só uma televisão evangélica, que só fala do evangelho, né? O ônibus que você pega é evangélico? Inclusive, a fábrica dele, os trabalhadores que colocaram as chapas e montaram, a montadora do ônibus também é evangélica, todos os funcionários são evangélicos. O cobrador do ônibus é evangélico? A moeda que você tirou do bolso é uma moeda consagrada evangélica? Nós temos vivido em alguns setores do nosso evangelicalismo, esse sentimento separatista de que lá fora estão os impuros e aqui estão os perfeitos. Espera lá, irmão. Aqui para nós que ninguém nos ouça. Perfeito aqui não tem nada. Nós somos carentes da graça de Deus. Nós somos carentes do sangue de Cristo. Todos os dias a gente tem que levantar e pedir perdão a Deus. Perdão a Deus pelo nosso pecado. Perdão a Deus porque também carregamos maldade dentro de nós. Somos redimidos pelo sangue de Cristo. Somos filhos de Deus, mas não deixamos de pecar.
Quando olhamos para alguém que não faz parte da nossa comunidade, parece que a gente olha como se fosse uma pessoa que a gente não pode encostar, é leproso. Irmão, se andar com gente do mundo fosse proibido, Jesus não tinha nem nascido nesse mundo. Já saía da barriga da Maria e falava, ai credo, que barriga mundana. Tira essa placenta, tira essa placenta. Se Jesus voltasse, vamos dizer que ele não voltasse a volta voltada, que ele viesse só dar um tour para ver como é que estavam as coisas. Com certeza, acho que ele não iria numa igreja, num culto. A gente ia encontrar ele na Cracolândia, a gente ia encontrá-lo ele embaixo das pontes. Não marcaria reunião com religiosos, com certeza não. Ele procuraria talvez pessoas convertidas. Nós carregamos um orgulho por um comportamento errado, separatista. E ficamos achando que só nós somos os perfeitos. Muito pelo contrário, é lá que Deus nos quer. Não se pode colocar uma candeia embaixo da cama, ela não ilumina nada. E o sal tem que estar salgando, e a luz tem que estar iluminando, porque nós somos luz do mundo e sal da terra. Uma coisa é você fazer parte dele, outra coisa é você ser do reino de Deus e ser luz e sal no meio dele. Aqui Paulo está dizendo que Cristo aboliu essas coisas, dizendo, esses dois povos precisam do sangue e precisam de Cristo. Esses dois povos precisam me conhecer. E agora, todos nós somos povo de Deus. Ele usa algumas figuras. Ele diz que não somos mais peregrinos, nem estrangeiros, somos concidadãos. Nós antes estávamos distantes e não tínhamos morada. Sabe como é que é uma pessoa sem terra? Nós temos muito no Brasil. Antes de eu nascer já se falava de reforma agrária. Eu cresci ouvindo falar de reforma agrária. E vou morrer ouvindo falar de reforma agrária. E as pessoas que não têm terra no Brasil vão continuar morrendo sem terra. Muitos políticos passaram por dentro dos movimentos sem terra, levantaram a bandeira, foram eleitos, arrumaram a sua vida e os coitados do sem terra continuam sem terra. Sem lugar. Na terra que Deus deu a todos, tem gente no país que não tem. E o interessante não é perguntar por que ele não tem, é perguntar por que os outros têm. Quando alguém chegou aqui no Brasil, quem foi o primeiro? Pagou quanto para os índios? Tinha algum cartório? Irmão, tudo foi ocupado. Tudo foi ocupado na raça. O homem é um grande problema. O homem no pecado, o homem decaído, ele está acabando com a sua própria vida, acabando com a sua existência, destruindo a criação, se apossando do que Deus deu para todos, e nós continuamos vendo gente nessa condição. Como se não fosse terrível não ter terra, ele não tem nada na terra. Isso é um assunto para um outro dia. Mas ele não tem segurança, ele não tem saúde, ele não tem educação, ele não tem respeito, ele não tem serviço público, ele não tem asfalto, ele não tem lei de trânsito. A gente vota no vampiro que vai nos sugar. Mas Cristo disse, aliás, Paulo diz, Cristo com o seu sangue nos tornou um único povo. E nós éramos peregrinos, o peregrino não tem descanso. Irmão, por pior que possa estar a tua casa, vazando o telhado, eu sei, acontece essas coisas, na porta rangendo, que não fecha, tem essas coisas na casa da gente. Mas nada como a nossa casa, nada como o nosso canto, o nosso lugar, onde a gente chega e fala, puxa, cheguei em casa. Quando você abre a porta e você se salta no sofá, mesmo que a perna dele esteja meio bamba, e você é a sua casa. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou o ninho. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Eu encontrei um lugar. Agora nós não somos mais peregrinos. Eu não sei como você se sente quando você vem para cá para se encontrar com o seu irmão, para juntos como igreja celebrarmos a Deus.
O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não estou dizendo que esse é o nosso lugar, fisicamente, geograficamente dizendo. Mas que tipo de alegria você tem no coração quando você diz: cheguei na minha casa, encontrei gente de Deus, encontrei o meu povo, encontrei o meu lugar. E não sei também como você já se sentiu pelo fato de estar desencaixado nesse mundo. Vamos dizer o termo que se diz hoje, desigrejado, ou até mesmo longe de Deus no real sentido da palavra, sem comunhão. E como você se sentia vazio, sem a presença dEle. É um assassinato se nós transformarmos isso que vivemos como corpo de Cristo num negócio. É um assassinato transformarmos o nosso lar num covil de salteadores. Encontrar o corpo de Cristo e saber que não somos mais peregrinos. Eu não sei quanto a você, mas eu sou muito feliz, eu creio que você também, da gente poder levantar a mão aqui e dizer: eu sou grato por tudo que tenho, como nós cantamos. Eu tenho amigo, eu tenho família, eu tenho muitos irmãos. É Jesus o meu amigo verdadeiro, Ele me deu salvação, Ele me libertou. Eu encontrei o lugar aonde, não apenas aonde eu vou, mas aonde eu sou. Porque eu sou isso aqui. Quando a gente está longe de casa, a gente não vê a hora de chegar ali, mas não é só pelas paredes. Ali está o meu lar, ali está a minha família. E é a segunda figura que Paulo usa. Ele diz: somos família de Deus. Tem 3 palavras no grego que é utilizada no Novo Testamento para falar sobre família. A palavra patria, da onde vem também a nossa pátria, que é família, mas está ligado à linhagem das pessoas. Tem a palavra genos, de geração, também é ligada à nacionalidade, à origem. Mas aqui ele usa a palavra oikeios, que significa do mesmo sangue, família mesmo. Gente que é parte de mim. Ele usa essa palavra. Não que nós temos apenas uma mesma origem, ou somos parte de uma mesma nação, se fosse o caso Israel. É muito mais profundo do que isso. Ele nos assemelha, irmãos de sangue, a gente de coração, do mesmo coração que pulsa o mesmo sentimento. Filhos de um mesmo Pai. Que não consegue estar distante, não consegue não sentir o que aquele meu irmão ao meu lado está sentindo. Nós temos uns aos outros. Eu sempre insisto nessa tecla. Nós somos a igreja de Cristo, mas não somos apenas um auditório. Não é o fato de nós estarmos aqui nesse lugar, sentados juntos, que nos torna a igreja. Igreja não é o lugar que eu frequento, igreja é quem eu sou o corpo de Cristo, eu sou família de Deus. O mundo hoje é um grande mercado. Após a queda, o mundo é um grande mercado. Nós sempre procuramos algo para o nosso consumo. Uma palavra que está sempre na nossa boca é: vale a pena? Vale a pena? A gente que mora na rua da feira, amor, aquela pessoa que você encontrou na feira estão na igreja. Cadê a Blanche? Está ali. Eles vieram na igreja. Eles comem pastel, na outra japonesa eles comem pastel. Você estava passeando com o cachorro. Vocês têm cachorro também? É? Que cachorro que é? Mel? Que legal. Não é legal isso? Isso é legal, pô. Nós somos igreja. Não é só o fato da gente estar aqui dentro sentado. Eu sei que você pode não conhecer o nome de tanta gente que está aqui, conhecer um ao outro. Essa é uma desculpa tão, vou usar essa palavra, uma desculpa tão ridícula. A igreja grande, ela é fria. Fria é você. Porque se tem 10 pessoas ao seu lado, ou se tem 1000, você senta e fica quieto no seu canto. Você vai ser quieto com 100, vai ser quieto com 1000, vai ser quieto com 10.000, ou com uma pessoa que senta ao seu lado no metrô, porque você é quieto. Talvez uma igreja menor, que as pessoas precisem de muito mais gente envolvida para trabalhar, porque tem pouca gente, alguém vem e te convida e te puxa e você acaba se enturmando. Mas se dependesse de você, você ia ficar quieto no seu canto.
Ainda mais nós que somos paulistas, que somos frios por natureza. Eu lembro quando nós casamos e nasceu o nosso filho, o Luca, depois nasceu a Vitória, a gente morava no Tatuapé, e morei lá, 2 anos num prédio, eu não conhecia ninguém, pegava elevador. Elevador é assim, paulista é assim no elevador, o cara entra, você não vira nem a cabeça, você vira o olho e um pouco. Balbucia uma palavra, um som gutural que sai pela nossa goela que a gente nem sabe o que significa. Parece o Zé Buscapé, parece o Mr. Bean. Não fala nada. Aí, nós mudamos para o Rio de Janeiro. Quando a gente mudou lá, a gente chegou com mudança, chegou caminhão, e eu saí, trabalhei, quando eu voltei, falei, Blanche, cadê as crianças? Foram na casa de não sei quem. Primeiro dia, já estava... O carioca é mais amigaço. Já sai abraçando. Mineiro, então, nem se fala. Nós já temos essa coisa de paulista, de ficar fechado, de não falar nada. E parece que o mundo vai nos tornando cada vez mais indivíduos separados uns dos outros. Porque era assim, antes era o direito de nós sermos uma nação. Agora é da gente ser bairro. Aí tem o direito da família. Aí passou a ser o direito do casal, agora é o direito do indivíduo. Quando vai casar, os dois trazem um contrato, eu quero isso, isso, isso. Você, cada um, a gente luta tanto pelo nosso direito, tanto pelo nosso individualismo, que nós não conseguimos mais nos relacionar com ninguém. Está chato demais o mundo. É tanta lei que reserva o seu direito. Fala cara, eu não quero que me chama de cara. Porque agora saiu uma lei que você não pode falar cara. Pô, desculpa. É que eu pensei que pensou errado. Esse é o meu direito. Nós estamos assim no mundo. E cada vez mais a gente está se isolando uns dos outros. Nós somos igreja, gente. Nós mesmos dizemos, uma igreja grande é difícil, você consegue se enturmar. Nem na festa você não veio ontem, pô. Nem para tomar um crentão, tinha vinho quente, irmão. Vem encher a cara, vem fazer alguma coisa. Mas o vinho era quente, não tinha mais o álcool. Porque quando a gente queima, sai o álcool, né? Não podia deixar, porque pelo menos quando o cara fica bêbado, ele fica mais amigo. Sabe que eu te amo, né? Você sabe que eu te considero, De repente a gente coloca vinho de verdade na ceia para ver se você abraça. Tem mais comunhão. Amigos de alambique. No boteco os caras se abraçam e se beijam. Paulo diz que nós somos família de Deus, nós somos concidadãos de um reino. Concidadãos de um reino. Eu não sei se você já esteve numa cidade que você não fala a língua e não entende as placas, não entende nada. Já aconteceu isso comigo. Quando você ouve uma pessoa falando em português, opa, eu ouvi. Mesmo que ele fosse, por exemplo, um corintiano, não faz mal. Eu trataria como uma pessoa normal. E eu abraçaria e falei, é brasileiro. Ele é brasileiro, me ajuda. Onde é que eu estou? Que bom que eu achei um brasileiro. Ouvi uma voz familiar. Alguém que, puxa, que legal. Ou mesmo que você esteja aqui, a gente tem uma mineirada aqui na igreja. Quem é mineiro aqui? Até que tem poucos hoje. Mas tem uma caravana aqui de Belo Horizonte, que o pessoal vem à noite, né? Eles são sempre aqui à noite. Quero até fazer um dia só de comida mineira. E é interessante, pessoal, eles ficam tudo junto. Nós também somos assim. Fui num congresso e tinha muita gente, ficava perto dos brasileiros. Por que nós não somos assim como igreja? Por que eu não posso olhar para o meu irmão? Porque nós somos clientes de um negócio. Eu vou lá, vou sentar, quero ver como é que é o louvor, se é tradicional, se não é tradicional, se é muito alto, se é muito baixo. Não gostei daquilo. Vira a página, pega outro cardápio. Essa daqui, essa aqui eu vou. Não, mas aqui é muito pentecostal. Não, mas aqui é muito tradicional, aqui é muito... Vê um outro endereço aí, coloca no Waze. E aí a gente vai e acha, não, esse aqui é legal, eu gostei, mas o pastor, foi tudo legal, a pregação no finzinho ele falou, pô, o cara é palmeirense, nada a ver, não gosto que mistura. Olha, eu estou gostando muito da Casa da Rocha, mas poxa, teve festa junina, vocês se misturam com esses negócios, com a filha de João, poxa, é do pecado, é festa de Santo Antônio, eu não sou, é coisa de católico, eu já não...
Não, estava tudo bem, estava gostando daqui, até que um dia o cara fez uma oração lá, não sei o que ele falou, mandou levantar a mão. Nós somos clientes. Nós não entendemos que somos a igreja, nós não vamos para a igreja, nós somos a igreja. Nós somos a igreja, nós somos do mesmo sangue, nós somos da mesma família. Eu não sou cliente de um ambiente onde eu procuro o que me agrada, sou eu que devo agradar ao meu Pai. Eu não sou alguém que contribuo para ter um serviço, eu sou o servo que produz o serviço pelo bem da comunidade dos meus irmãos e para o louvor da glória do meu Deus. Somos uma reunião de diáconos, uma grande diaconia, muitos servos e servas. Eu não posso dizer, não, hoje eu não sou casado. Hoje eu não sou casado, hoje eu vou ficar na gandaia, amanhã eu volto a ser casado. Eu sou família. Eu sou parte dela. Não é uma questão de escolha. É uma questão do que você é. Mas eu sei que nós vivemos um momento complicado no nosso país, mas não é só aqui. Ouvi a mesma história de outros lugares, mas todo mundo está procurando um lugar para se encontrar. E Paulo diz, parece que dá para ouvir ele dizendo, por causa do sangue, pela graça de Cristo, pela sua obra na cruz, e todos nós rendidos diante dele, porque ele é tudo em todos, como foi o texto de semana passada e retrasada, de Paulo aos Efésios, ele é tudo em mim. O que eu sinto e o que eu penso, o que eu imagino, como me comporto, tudo é formado por ele, porque é ele quem está em mim. Aliás, em Gálatas ele já havia dito, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A minha cabeça é outra cabeça, já não é mais aquela que eu pensava, porque ele pensa e eu penso o que ele pensa, porque ele vive em mim. Ele me transforma e ele me molda, não é mais o que eu quero, mas é o que ele quer que eu queira. Porque não sou mais eu, importa que eu diminua, disse João, e ele cresça. Eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. Eu não posso ser alguém desesperado, todo dia procurando uma coisa nova, tentando me encher, seja com o hobby e até com ministérios dentro da igreja. Eu preciso compreender que Ele é tudo em todos e Ele é tudo em mim. E eu morri. Eu preciso ser humilde o suficiente para imaginar e concluir que eu por mim mesmo não posso viver. E que eu não estou procurando um lugar que me agrade. Eu morri. E pela sua ressurreição eu fui trazido também à vida. E Ele habita em mim. E agora, todos nós somos concidadãos. Todos nós somos família de Deus na terra. Esse termo família carrega com ele também um peso de significado de devoção. Porque assim é a família. Nós somos devotados uns aos outros. Devotados. Quando a gente olha e fala, você está bem, está tudo bem com você? Os filhos às vezes não entendem, mas a gente vive preocupado. Você está bem? Você comeu? Você está levando chave? Você pegou blusa? Minha mãe sempre pergunta, você pegou blusa ou pegou guarda-chuva? Você comeu, filhos? Até hoje. Você não está com frio? Sabe o que é gente devotada? É gente que não consegue encontrar alguém da família e não dá um abraço e dizer, você está bem? É a gente chegar aqui nesse lugar onde nós, como igreja que somos, nos reunimos, a gente olhar para toda essa gente que está aqui e falar, tudo meus irmãos. É tudo gente com o mesmo sangue. Somos família de Deus. E ele usa a terceira e última figura dizendo, aliás, uma coisa importante que vale a pena destacar, sendo devotados uns aos outros, num verdadeiro amor, nós só desejamos o bem uns dos outros. Acho importante destacar isso.
As nossas quartas-feiras são quartas-feiras de estudo bíblico, mas eu confesso para você que para mim como pastor é um momento bastante especial de bate-papo. Toda quarta-feira eu estou conversando com um ou dois, ouvindo histórias. Nossas histórias são bastante parecidas. Nós não somos um amontoado de gente. Dizendo isso só para deixar a informação. O fato da igreja ser pequena ou grande, igreja não é ajuntamento de gente. Igreja grande não é status de pastor. Eu não sei se você sabe, mas no mundo que nós vivemos, sobre quanto mais pessoas você tiver ascendência, maior o seu poder. Estou falando no sentido político da coisa. Grandes projetos de poder passam pela mobilização de massa. Quem gera medo nesse mundo é gente que influencia muita gente. Quem causa preocupação para os poderosos do mundo? Aquele que quando fala muda a cabeça de muita gente. Isso desde o início, desde que o mundo é mundo. Ou o grupo do poder vai tentar corrompê-lo e trazê-lo para dentro do quartel, para que ele traga também todos os seus liderados, ou vão tentar matá-lo. Bom mestre, sabemos que tu és bom. A gente vê várias frases de pessoas, parece que tentando dizer: Jesus, nós somos igual aí, chega aqui. Chega junto com a gente aqui, com os saduceus, com os fariseus. Essas tentativas não deram muito certo. Pois é melhor dar um jeito de matá-lo. Pode ser que você já tenha sido, ou se sentido, massa de manobra, fanatizada. Igreja não é lugar de gente que não entende. Igreja é lugar, se ela é um lugar, ela não é, mas ela é reunião de um povo, ela é uma assembleia de gente, onde a gente fala a verdade e a verdade nos liberta. Esse não é grupo de domínio, onde alguém arrasta uma multidão segundo os seus interesses, não pode ser. Aliás, ela é o ajuntamento de pessoas que de verdade estão atrás de um grande líder, mas ele é Jesus Cristo. Que nós negamos o que somos e somos irmãos, e só faz sentido você ter um respeito ou amor pela figura do líder, se ele de verdade falar de Cristo, porque o dia que você achar que isso não acontece, você precisa tirar o líder daqui. Essa foi uma das ideias. Não que eu tenha medo por mim, mas porque eu acho que isso é segurança para você. O fato de aqui na igreja você votar o meu mandato de pastor, que vai acontecer daqui mais 7 anos, 6 anos, 8 anos, por 10 anos. Não por mim, eu acredito que você deva no próximo decênio dizer: eu quero que o Zé continue sendo pastor da igreja, eu não tenho dúvida quanto a isso. Espero. Mas pelo fato de que eu acho isso tão bom. Ninguém é totalitário. Ninguém pode ser. E nós não estamos aqui e não podemos estar por nenhum outro motivo, a não ser porque nos amamos, amamos a Deus, e juntos nossos dons servem uns aos outros, nos sujeitamos uns aos outros no temor do Senhor, o que contribui, o que exorta, o que prega, o que ensina, ou aquele que adora, aquele que preside, aquele que exerce misericórdia, aquele que socorre. Nós somos a comunidade de irmãos, de concidadãos, nos encontramos o nosso lugar, porque encontramos com o que somos. Eu me achei no teu reino, Senhor, e nós somos a tua igreja. Não somos uma força arrecadatória,
Nós somos a família de Deus. E por fim, ele diz que nós somos um edifício. E Deus está construindo, tijolo por tijolo, parte a parte. E lendo esse texto, você sabe, eu sou engenheiro civil, não atuo há muitos anos, mas eu gosto muito de construção. Eu brincava com a Blanche e dizia, eu gosto de sentir logo de 7 horas da manhã, quando eles falavam que chegava a feijoada, chegava o caminhão de concreto, aquela correria. É um negócio, para quem gosta de construção, é um negócio fascinante. Você chegar num lugar que não tem nada, começa a escavar, fazer as fundações. Esse é o trecho que você não vê. Tem um tapume, acho que vão fazer um prédio aí, fica às vezes meses, e você não vê nada. Alguns deles, a construção que acontece para dentro da terra é maior do que a que está para fora. Ainda mais se o solo não é tão firme, não tem muita resistência. E aí então é uma obra demorada. Faz muita sujeira. Essa é uma lama que eu não sei se é tanta lama. E vai as brocas e perfuram com água. E saem caminhões e caminhões de terra. E escava para fazer uma garagem, um subsolo. Ou entra um batistaque, o dia inteiro aquele negócio batendo e marretando. E não acaba nunca. A nossa vida também é assim. Tem hora que você não vê nada. Pode ser que hoje você não esteja vendo nada. Só sai barro, terra, sabe? Você olha para você mesmo e fala, não subiu nenhum andar. A gente está aqui semana após semana, domingo após domingo, diante da palavra de Deus, diante do Evangelho de Cristo. Parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo. Às vezes mais sujo, mais dolorido, custoso. E algumas fundações são trabalhosas demais para serem feitas. Muito difícil de ser, ainda mais quando você pega um edifício que tem que ser construído num terreno que teve um outro. E eu já trabalhei num assim, aqui na Eletropaulo, aqui da Lava Pés. Tinha lá a Ravenzoni, que era uma fábrica de chapéu, foi demolida para construir a subestação, né? Miguel Reale. E aí quando ia cravar a estaca, descobria que ali passava um baldrame ou uma estaca da obra anterior, porque não dá para você escavar e desmontar o que está lá embaixo. Aí tem que rever o projeto, muda, tem que mudar a posição, onde é que fica. Era uma loucura, demorou muito. Porque além de demolir o que estava antes, ainda tinha as fundações lá embaixo do anterior. Nós carregamos raízes na nossa vida. Nós carregamos raízes de construções anteriores que a gente quer derrubar. A princípio derrubou, você se desligou de alguma coisa, você saiu, você rompeu, sei lá o que aconteceu com a sua vida, em que área, ministerial, profissional, matrimonial, sei lá, ruiu, e você fala, pronto, estou limpo, vou começar de novo, o terreno está no zero. Não está, tem muita coisa lá dentro. Às vezes tem raízes de amargura, às vezes tem vigas que atravessam. A gente só percebe quando vai construir algo novo. Aí você vem e bate uma estaca em cima de um ponto que tinha um outro, aquilo te dói. Não, aqui não pode mexer nisso. Por favor, não fale isso de novo. Mas não estava limpo o terreno estava limpo, mas tinha alguma coisa lá embaixo. Demora, gente. Reconstrução de um casamento demora. Ou você que já foi casado uma vez, se casou de novo, tem tanta raiz lá embaixo. Cristo está nos edificando. Dali a pouco começa a aparecer o primeiro andar. Tem todas as fases: fechamento, alvenaria, acabamento, cobertura. Mas o interessante é que a gente parece reforma de casa. Nós somos uma obra que não vai acabar nunca. Ela só vai acabar quando a gente chegar na eternidade. Mas nós estamos crescendo, subindo, diz o texto, para sermos a sua habitação. E já somos. Ele habita em nós. Ele está construindo um novo ideal dentro da gente. Ele está mexendo com a nossa cabeça, com os nossos sentimentos. Ele está mudando os nossos fundamentos. Ele está removendo coisas que a gente acreditou a vida inteira e hoje a gente descobre que não é mais aquilo. Parece que a gente ficou sem fundamento, ficamos sem base. Calma, vou colocar uma outra. Perdemos coisas e achamos que agora estamos sem Deus. Não, você não está sem Deus.
Não, eu descobri que eu acreditava numa coisa que não é assim que está na Bíblia. Relaxa, irmão, a vida inteira é assim. Dói um pouco, a gente remove, destrói, coloca a estaca para lá, para cá, mas calma, Deus está te construindo. Deus está nos edificando. Ele nos tomou e nos fez concidadãos. Ele nos deu o seu sangue e nos fez família de Deus. Ele está nos edificando para a sua habitação, para sermos edifício do Senhor, que cresce a cada dia. É assim que Ele faz de nós pessoas que possam ser uma diferença no mundo lá fora. Não fuja quando Deus tocar em áreas que você não gosta. Não pare quando Ele mexer em sentimentos que precisam ser mexidos. Permita-se ser transformado por Ele. Permita que o Espírito Santo de Deus a cada dia te renove, mudando o sentimento e mudando pensamentos. Lembre-se que a igreja de Atos dos Apóstolos era um, o coração e a alma. O cardia e a psirré. Era um, o coração e a alma do povo. Um único sentimento, o de Cristo. Uma única mente, a mente de Cristo. Que Deus nos abençoe a sermos o seu povo. Sermos a sua família e sermos a sua igreja. Trabalhe por isso, irmão. Quebra alguns bloqueios teus. Desfaz aí. Joga fora. Deixa algo novo de Deus surgir. E vamos pedir a Deus que Deus a cada dia nos molde como o seu povo e a sua igreja. Vamos ficar de pé. Nós estamos encerrando. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Pelo fato de que nós somos a tua igreja e o Senhor nos fez um único povo. Somos concidadãos. Nós pertencemos, Senhor, a um mesmo lugar, porque nós, na verdade, somos esse lugar. Nós somos a tua igreja. Espírito de Deus, molda, Senhor, também nossos sentimentos. Senhor, nós estamos aqui para dizer que nós entendemos que somos teus. Eu entendo, Senhor, que eu sou a tua igreja. Nós estamos aqui para te pedir, nos ajuda, Senhor. Eu, como pastor aqui, e cada um de nós que estamos aqui, parece que começamos tudo novo, mas tem coisa antiga ainda lá no fundo. Só a tua graça, só o teu Espírito, Senhor. Só o teu Espírito pode de verdade nos renovar e transformar aquilo que estava caído. Só o teu Espírito pode trabalhar nosso coração e a nossa alma para sermos novos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor Jesus. Sonda o nosso coração e vê se é em nós algum caminho mau. E guia-nos pelos caminhos da tua verdade. Sabe, Senhor, aqueles nossos bloqueios que temos de coisas passadas, da nossa frieza natural, paulistana, ou das nossas amarguras do que já foi para trás, nos ajuda a removê-las, Senhor, porque somos uma família. Eu sou concidadão do meu irmão que está sentado ao meu lado, e ele é meu irmão de sangue, porque o mesmo sangue nos remiu, e somos o teu edifício, Senhor. Eu te agradeço porque a cada semana o Senhor está nos construindo. Às vezes, Senhor, eu confesso, aos trancos e barrancos, porque eu também estou sendo construído junto com o povo, Senhor. Às vezes, Senhor, atrabalhoadamente, mas nós te amamos e nós te desejamos, Senhor. E nós queremos nesta manhã dar mais um passo dentro de tudo que Paulo está dizendo aos Efésios, da nossa identidade, quem eu sou concidadão, eu sou família, eu sou edifício. Eu vou morar na eternidade com esses meus irmãos que estão aqui. É bom eu começar a amá-los. Eu tenho o mesmo sangue,
é bom eu andar em comunhão. E o Senhor está nos edificando e nos fazendo ser o teu povo, a sua igreja, Senhor. Abençoa o nosso coração. Tem dias, Senhor, que a gente está tão confuso, parece que nada está acontecendo. Aliás, há momentos que a gente fala: para que eu vou ouvir tua palavra, para que eu vou na igreja, nada muda na minha vida. Nos faz enxergar, Senhor, os sinais, as digitais do nosso Deus, de Cristo, do seu Espírito, em cada mudança dentro do nosso coração. E a perceber que algo muito precioso está acontecendo aqui, Senhor, porque somos o teu edifício. A ti seja a honra e a glória, Senhor. Nós te amamos. Recebe nossa adoração nessa manhã, da tua igreja que se reúne e que te adora, Senhor. Aqui está o teu povo presente. Que o teu rio flua no nosso meio, o teu espírito seja livre neste lugar. Que a nossa adoração flua como gente que te ama, porque nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. E usa-nos para a tua glória, usa-nos, Senhor, para a tua obra. Faz com que a tua missão nessa terra prossiga também através de nós, porque somos transformados em amor e graça pelo nosso Deus, e somos agentes da tua transformação para quem está ao nosso redor. Consola os que estão sem consolo, Senhor. Fortalece os que estão fracos. Revigora as forças dos que estão cansados. Traz alegria ao que está abatido, Senhor. Nos vivifica quando nos sentirmos mortos, porque o Senhor está nos edificando. Que eu nunca me sinta só, porque eu tenho uma família. Não me sinta desterrado, porque eu sou concidadão. E nunca pense que nada está acontecendo, porque a tua obra prossegue na nossa vida. A ti toda honra e toda glória para sempre. Nos despede na tua paz, nos leva para casa guardados pelo teu amor. Obrigado por esta manhã, por este culto, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Dá um abraço bem caloroso no seu irmão. Deus nos abençoe. Vá na paz do Senhor. Coração regenerado, coração transformado, coração ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Sem qualquer falsidade,